apesar de a gente ver com um olhar assim mais superficial, numa primeira vista, o nosso mundo parece ser muito impune, a astúcia parece prevalecer e parece que a gente vive numa desordem, né? Olhando nesse olhar assim de superfície. Então, com essa aula, a gente pretende aprofundar mais um pouco a nossa visão sobre os acontecimentos da vida e de como a lei funciona, como Deus é justo em suas atitudes e como ele faz com que cada um seja instrumento necessário, cada um de nós somos necessários um para os outros. Então, como a gente já conversou, nossa estada aqui nessa encarnação não é por acaso, a família que a gente está, as pessoas que a gente conhece, as pessoas que passam pela gente na rua, no nosso dia a dia, ou as pessoas que a gente convive, nada é por acaso, tudo faz parte de um movimento maior, que a gente tem uma certa dificuldade de entender por a nossa visão, né, tá um pouco limitada e às vezes muito voltada para o nosso umbigo, né, muito voltada para o ego, faz com que a gente não perceba a grandiosidade que é todos esses movimentos e toda essa experiência que a gente está vivendo. Então, hoje a ideia é trazer o conteúdo para que a gente possa ampliar nossa visão sobre a vida e sobre os acontecimentos. Pode passar. Então, a lei de Deus, que a gente vem conversando bastante. Por que ela é tão importante para a nossa vida, né? Por que seguir essas leis ou compreender essas leis, visualizar elas na nossa vida é importante? Porque aqueles que resistem pelo fato de a desconhecerem, de desconhecerem a verdade, são guiados pela ignorância. Assim, não se deve resistir aos problemas, e sim tentar resolvê-los da melhor forma possível, sem angústias, medos e desavenças. Caso contrário, acabará atraindo novamente o mesmo problema. Essa situação só se resolverá quando o indivíduo aprenda a vencer os desafios e a lidar com seus medos. Então, qual é a nossa relação com a lei? Como que a gente está se comportando no nosso dia a dia, não só com as outras pessoas, mas no nosso mundo interior, né? Como a gente lida com as situações? A gente quer fugir dos nossos problemas, das nossas situações, ou a gente quer compreender, se colocar como aprendiz no movimento? Porque o que geralmente a gente faz é a fuga, né? Primeiro, a gente terceiriza as culpas dos nossos problemas para jogar a culpa e achar que a gente não precisa lidar com aquilo e reclamar das situações que a gente vive na vida, né? Dos problemas que a gente tem que lidar com as pessoas que a gente diz que são difíceis, que estão ao nosso redor e que a culpa está sempre em todos os outros, menos na gente, né? Que ninguém colabora para que a nossa vida seja uma paz. Então, a gente está sempre sendo os atormentados, as vítimas, né? Coitados. Estamos sempre na posição da vítima, sofrendo com os ataques. Mas por que disso? Por que isso se repete tanto na nossa vida? Seja esses acontecimentos de revides, né, de raiva, que a gente chama, né, de respostas grosseiras, ou seja, de questões financeiras que a gente não consegue progredir, ou seja, um trabalho, ou seja, em relação amorosa, ou qualquer outra situação na nossa vida que a gente percebe que as situações se repetem, que os fins são sempre os mesmos, vamos dizer assim, que esses ciclos se repetem, mesmo que troquem as pessoas, troquem as figuras, troquem as oportunidades do trabalho ou de situações, a situação parece se repetir, né? Como se a gente estivesse sempre vivendo o mesmo filme. E por que, né, disso tudo? Por que a gente atrai tudo isso sempre da mesma forma? Tem um motivo, tem um porquê. A gente precisa estar com olhos de ver e ouvidos de ouvir para poder entender e compreender e modificar esse movimento para que outras
oportunidades e outras situações venham para que a gente possa resolver. Senão a gente vai ficar que nem nessa imagem que eu achei super. Eu fiquei um tempão procurando uma imagem assim, porque eu acho que nada ilustra melhor do que como a gente leva a nossa vida, né? É exatamente igual os ratinhos que ficam nessas gaiolinhas ali, rodando e esperando resultados diferentes. E apareceu uma mensagem aqui para mim, mas acho que não é nada do Zoom. A gente está sempre ali, né, nessa rodinha, esperando resultados diferentes, mas plantando as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos. Exalando os nossos condicionamentos e esperando que as situações sejam diferentes. Então, tá na hora da gente parar um pouquinho para pensar sobre tudo isso que acontece na nossa vida, sobre como a gente está se portando, como a gente está se relacionando com essa lei, como a gente está se relacionando com Deus, para que a gente possa modificar e ser diferente um pouquinho cada dia, né? Primeiro tomando consciência, compreendendo e depois, lógico, como consequência, plantando essas novas formas de agir, né? Plantando novas colheitas, plantando novas plantações para ter novas colheitas. Pode passar. Aí eu vou pedir, eu acho que eu esqueci de falar no início, mas eu não consigo ver quem quer falar, mas se caso alguém quiser falar, o pessoal, a Cris, o Jorge, a Tati, as meninas, não sei se elas estão por aí, a Maria e a outra Tati, sintam-se à vontade para interromper em qualquer momento, que vocês sabem, eu já falei, né, que eu começo a falar e entrar na linha de raciocínio e aí eu não paro mais, então sinta-se à vontade quando alguém também quiser fazer uma pergunta, quiser mandar no chat ou abrir o microfone, pode ficar à vontade. E aqui eu trouxe esse slide um pouquinho para a gente pensar nesse fenômeno da evolução. Como é que é esse nosso comportamento? Então, pensando que a gente vive, né, nesse mundo dualístico, que sempre vão existir dois polos, o positivo e o negativo, o bem e o mal, o certo e o errado, sempre a gente tem essas duas faces. A gente já conversou um pouquinho sobre isso aqui, vamos conversar mais ainda na frente, até nessa aula vai ter mais um slide sobre isso, e em outras aulas também a gente vai conversar. Mas aqui o que eu queria trazer para vocês é que no sentido positivo, a gente tem um impulso unificado que vem de Deus, que seriam, então, junto de Deus, as suas leis. Ele é o nosso centro divino, ele é a nossa luz, ele é o amor, ele é uno, né? Ele que reflete toda essa unidade de amor que a gente conhece. E o nosso impulso é num sentido negativo, é um impulso separatista, onde a gente quer se isolar, se separar, né? Nesse movimento, então, da queda que a gente se isolou desse centro, se isolou de Deus e continua nesses movimentos egoístas, né? Que ficam voltados sempre no sentido do nosso umbigo, sempre pensando em nós e voltados para o ego. Então, a gente tem já essas duas polaridades. Qual será que são os nossos movimentos na nossa vida? Isso, cada um de nós vai parar e refletir em como que a gente está se comportando no nosso dia a dia e na nossa relação desse nosso mundo interior. Quais são os movimentos que a gente está fazendo? Se é de unidade, se é de se aproximar desse Deus, de se unificar no amor e na unidade, ou se a gente está sempre reverberando esses movimentos separatistas, egoístas, voltados para o ego e fortalecendo todos esses outros impulsos que a gente já conhece que partem dele, né? Que se ramificam aí em várias partes. Então, aqui a Terra, a gente tem esse planeta de provas e expiações, que com certeza não ia ser um planeta para a gente passar férias, apesar de a gente achar que aqui tudo ia ser tranquilo e sempre estar, né, nessa busca incessante de que as coisas fiquem
tranquilas para que a gente possa compreender todas essas situações de autoconhecimento, né? A gente sempre espera um momento ideal, e o momento ideal é agora, porque nada mais do que todas as informações que a gente recebe a todo instante, o dia todo, nos nossos problemas mais profundos da vida, para se autoconhecer. Esse é o melhor mecanismo que a gente tem nessa condição de espíritos que a gente é agora. Por isso que achar que quando a gente estiver mais tranquilo, ou quando não tiver tantas preocupações, ou quando tiver em um outro momento de vida, eu vou deixar para fazer isso depois, ou enfim, vou deixar para resolver isso em outra vida, em outro momento. Eu estou só adiando a minha oportunidade de lidar com as situações, porque as informações estão chegando a todo momento. Eu que estou escolhendo ignorar e continuar da mesma forma, porque querendo ou não é confortável, a gente adora uma zona de conforto, a gente gosta que as coisas estejam sempre ao nosso controle, mesmo que elas nos façam sofrer. Mesmo que a gente saiba os resultados que a gente vai colher, a gente prefere ficar nesse campo do conhecido, se iludindo, de certa forma, com as coisas da vida, com essas coisas da matéria que nos proporcionam, da mesma forma que elas nos proporcionam as informações, elas nos proporcionam as ilusões. Então, se a gente escolhe abraçar só esse lado da ilusão e nos perder, né, da nossa missão que a gente se comprometeu a vir aqui e a compreender um pouquinho mais sobre nós mesmos, seja em qual aspecto for, a gente perde essa oportunidade, né? A gente deixa de lado a dia e acaba criando mais débitos que a gente vai ter que lidar. Acho que alguém quer falar, não? O que poderia ser de uma forma mais tranquila, né, nessa encarnação, com o que a gente já tem de bagagem, a gente acaba adiando para um outro momento que talvez seja mais complexo e complicado. Então, nessa nova ótica de enxergar esse esquema geral que rege o funcionamento do universo, a gente tem Deus como centro dinâmico, que é essa fonte inesgotável da vida. E é desses recíprocos choques contra a lei que depende nosso próprio destino. A construção desse centro negativo, por esse impulso de revolta, que foi o que a gente fez, né, com a queda, criou esse centro em nós mesmos, né, achando que somos autossuficientes, que basta, né, a gente se achou no direito de se rebelar contra esse centro unificado e criar um centro nosso próprio, só baseado nessas ilusões, né? Então o nosso papel é transformar esse negativo em positivo, é inverter esse caminho de afastamento e reabrir essa oportunidade de adquirir o conhecimento através dessas informações. Não resistir às informações que chegam até nós, é nos livrar dessa ignorância que a gente vem se prendendo a ela há tanto tempo, para poder ter as ferramentas necessárias de conhecimento, de autoconhecimento, de informações que estão chegando para nós a todo instante, para que a gente possa lidar melhor com a vida e com tudo que nos acontece. Cris, pode passar para que acho que essa imagem vai ficar um pouquinho mais fácil para a gente entender. Então, se deslocando dessa ideia de que somos autossuficientes, né? Nesse sentido egoísta que a gente criou sobre nós mesmos, a gente entende Deus, então, como esse centro do universo que irradia e nos atrai, né? De forma que, independente da nossa vontade, ele respeita se a gente quiser continuar se afastando, quiser continuar caminhando nessa periferia distante, a sua luz vai estar sempre sendo irradiada, o seu amor vai estar sempre sendo, né, vai estar sempre chegando até nós.
Mas temos o livre-arbítrio de querer tentar nos alinhar de uma forma mais próxima a tudo isso ou querer continuar nessa escolha egoísta de ficar na periferia, né, e sofrendo as consequências dessas nossas escolhas. Porque, como a gente sabe, a gente tem uma das leis, né, que é a lei meu Deus, agora me fugiu o nome, até uma lei de Newton, enfim, lançamento e retorno, que agora me fugiu o nome exato da lei, mas que... Ação e reação. Ação e reação, é isso aí. A gente é livre, né, para fazer as nossas ações, mas a gente tem que saber que essas ações têm as reações, e a gente vai estar sujeito a essas consequências. Então, quanto mais a gente se alinhar a essas leis, entender, em primeiro lugar, compreender, visualizar o funcionamento delas na nossa vida e nos alinhar a essa vontade divina, mais a gente vai viver a felicidade e o amor de Deus. Quanto mais a gente quiser resistir e achar que o nosso jeito é o certo, que essa forma que a gente vem lidando há todos esses milênios é o que funciona, então estamos nos colocando aptos a sofrer as consequências dessas nossas escolhas. A gente vai poder ficar aí reverberando essas mesmas formas de agir quanto tempo a gente achar que quer, né, passar por esses sofrimentos até que a gente cria uma repulsa a tudo isso e resolva a se encaminhar nesse sentido de amor. Então a escolha é nossa. O caminho que a gente vai progredir aí, se é mais tranquilo ou menos tranquilo, só depende de nós. Não está em nenhuma outra pessoa, não está em nenhuma outra situação, não é ninguém que nos impede de fazer as escolhas de bem e de amor, e muito menos a desculpa de desconhecimento da informação, porque no final a gente tem tudo dentro da gente, né? As leis, Deus, estão tudo dentro de nós. Não é nada afastado, não é nada longe, não é nada a ser conquistado. É tudo que a gente vai colocar em prática aquilo que a gente já tem dentro de nós. A gente foi criado assim, essa unidade, com todo esse conhecimento, todas essas informações. Então, é só a nossa vontade, é colocar o poder da nossa vontade em direção a todo esse conhecimento que já está em nós. Colocar isso em prática. Cada dia é trocar esse movimento aí que a gente, por comodismo, escolhe se posicionar no negativo por um sentido de positivo. E como todas as mudanças, elas exigem da gente, exigem vontade, atenção plena o tempo inteiro, para que a gente, em primeiro lugar, possa prestar atenção em nós a todo momento, né? No que está se passando nos nossos pensamentos, na nossa vida, para que a gente possa escolher de uma forma melhor como se posicionar. E essa forma melhor, cada um de nós vai saber, porque já está dentro de nós. E se está alinhado às leis, se está alinhado ao amor de Deus e ao que todas essas informações que a gente vem conversando, é o nosso caminho certo, né? Não tem dúvidas. Não tem outros lados. Só existe esse lado. O Jorge quer falar, minha querida. Pode falar, Jorge. Eu vou aproveitar para tomar. Oi, Claudine, eu só queria que você... Está me escutando ou não? É que você colocou ali no sentido macro, mas para as pessoas que estão entenderem que esse movimento está acontecendo também dentro da gente o tempo todo. E como ali aparece o coração, que no nosso nível do coração, que é o consciente, essa questão do afastar e do se unificar está acontecendo a cada pensamento e atitude que a gente está tendo. Então, eu queria que você desse alguns exemplos, por exemplo, de uma questão egoísta e de uma questão caridosa que nos unifica, para que todo mundo fique. Outro dia pediram para a Cris para dar mais exemplos, né? E esse é um sentido macro de que Deus é o centro, né? E de que tudo
está em volta dele e que nós podemos fazer movimentos de separação ou não. Mas também está acontecendo conosco todo o tempo. Era isso que eu gostaria que você explicasse mais dentro da nossa estrutura física e de como isso acontece no dia a dia da gente, que você talvez pudesse dar alguns exemplos para nós. Era isso. Obrigado. Sim, boa sugestão. Então, para a gente entender assim melhor no nosso dia a dia, nessa nossa tela mental, que às vezes é mais caótica do que a gente consegue compreender algo, mas vamos supor como que a gente visualiza, né, esses nossos movimentos de separação. Eu acho que a todo momento a gente, infelizmente, ainda se posiciona, né, com movimentos separatistas e ainda reverbera muito esse ego.